Capítulo 9 do livro O Segredo do Profeta. 10 chaves para ativar encontros sobrenaturais proféticos com Jimmy Galloway. Subtítulo: O Segredo da Abundância. Aviso: este mistério não é um esquema para enriquecimento rápido ou um ensino sobre como Deus deseja que você seja rico. Esse mistério não é sobre dinheiro, mas sobre um estilo de vida de abundância. Eu encorajo o leitor a manter a mente aberta, pois Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente acima de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Efésios 3, 20. E Deus é capaz de fazer abundar a graça para com você, para que você, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, tenha em abundância para toda boa obra. 2 Coríntios 9, 8. Durante o meu tempo como pastor, uma mulher maravilhosa de nossa comunidade veio até mim para me contar uma história. Ela e seu marido estavam orando para que Deus a abençoasse e lhe desse um aumento financeiro significativo para que eles pudessem pagar algumas dívidas que tinham, dar onde eles queriam e, além de tudo isso, ser abençoado para dedicar algum tempo em um tão necessário descanso ou férias. Durante esse tempo, ela e o marido estavam revirando a casa, livrando-se de coisas aleatórias que estavam ocupando espaço. Havia uma coleção de arte pendurada em um canto da sala, todos do mesmo artista. Parte da coleção não estava emoldurada, pois seu marido havia recebido a maior parte como um presente por algum trabalho que ele havia feito no passado. Algumas das peças pelas quais ele pagou 100, mas a maior parte do resto foi dada como presente. Sem saber quanto valiam, eles os mantinham dispostos em uma pilha no chão, alguns posicionados em pé entre a parede e o chão. Enquanto limpavam a casa, ela e o marido pensaram que deveriam ver se algum deles tinha algum valor e colocar um deles em um leilão online. Eles encontraram um site de leilão ao vivo de arte, uma espécie de eBay para belas artes, e o colocaram lá como um lance inicial de $1. Com o passar do tempo, ao longo dos dias, eles voltaram para ver o lance atual do leilão. Para sua surpresa, o lance atual era de cerca de 10 mil. Não parou por aí. O leilão estava apenas na metade e em alguns dias o lance final chegou a 32.500. Em êxtase, ela me disse: Jimmy, temos um monte desses espalhados pela casa, todos do mesmo artista. Meu incentivo para ela foi: certifique-se de pegar o resto do chão. Essa história fantástica destaca no 9º segredo do vidente. Subtítulo: O Segredo da Abundância. Quem sabe por quanto tempo essas pessoas maravilhosas passaram por essas obras de artes e as viram caídas no chão, mas não perceberam verdadeiramente seu valor real. Este é o segredo da abundância, a capacidade de ver o mundo ao seu redor, não apenas o invisível, mas o que já é visível, com os olhos que realmente veem. Subtítulo: Escondido à vista. O vidente não vê apenas as realidades espirituais, o reino dos anjos e demônios e visões e sonhos. O vidente tem olhos para ver o que está escondido à vista de todos no mundo, físico ou ao seu redor. Coisas que os outros podem chamar de comuns. O vidente vê valor. Valor que não está na cara de todos, mas está oculto de tal forma que é preciso um olho treinado para ver suas promessas e potencial. Jesus levou seus discípulos em uma pequena jornada para mostrar-lhes o reino. Em plena luz do dia, ele pegou alguns peixes pequenos e 7 pães e fez algo que nem mesmo os discípulos puderam perceber. Então ele ordenou que a multidão se sentasse no chão, e ele tomou os 7 pães e deu graças,
partiu-os e deu-os aos seus discípulos para colocá-los diante deles. E eles os colocaram diante da multidão. Eles também tinham alguns peixes pequenos, e havendo-os abençoado, disse que os apresentasse também diante deles. Então eles comeram e se fartaram, e pegaram 7 cestos grandes com sobras. Agora, aqueles que comeram foram cerca de 4.000, e eles os mandou embora. Marcos 8, do 6 ao 9. Com a multidão ao redor e os discípulos ao seu lado, Jesus multiplica os pães e os peixes e cria uma tal festa de algo tão pequeno que eles precisam coletar os restos com sobras e colocá-los em 7 cestos grandes. Seus discípulos são alimentados e todos os demais também. Ao saírem dali, eles zarparam em um barco e a coisa mais bizarra aconteceu com Jesus. Os governantes religiosos da época, conhecidos como fariseus, saíram buscando dele um sinal do céu, testando. Marcos 8:11. O mais incrível para mim é que Jesus tinha acabado de fazer um sinal. O problema é que eles queriam um sinal espiritual, mas Jesus apenas fez um sinal natural. Eles queriam algum tipo de show de luz celestial ou talvez algo mais espiritual. Mas Jesus deu a eles o sinal da multiplicação de algo terreno e natural, alimento físico. O problema é que eles se tornaram tão espirituais que não podiam ver o recurso físico bem à sua frente. Jesus entra no barco novamente e outra coisa interessante acontece. Agora os discípulos se esqueceram de levar pão. E eles não tinham muito mais do que um pão com eles no barco? Marcos 8:14. Quando eu era criança, meu pai fazia pão aos sábados em nossa casa. No andar de cima, dava para sentir o cheiro do pão sendo preparado. Os cheiros eram inebriantes. Eu brinco que há um motivo pelo qual Jesus foi tentado pelo diabo com glúten. Meus irmãos e eu estávamos todos pensando a mesma coisa. Esse pão é todo meu. Meu pai cresceu em uma casa italiana. Então, o pão era tradicionalmente servido com um prato de azeite de oliva e pimenta do reino, rachada por cima, com queijo pecorino romano. Quando você pegava uma fatia daquele pão e mergulhava no azeite, era celestial. Meus irmãos e eu tínhamos a mesma coisa em mente. Quem comeria o pão primeiro e quantas fatias cada um de nós comeria? Nossas mentes não podiam ser distraídas. Nossos olhos estavam fixos naquele pão. Se uma única fatia sumisse, é melhor que alguém tenha alguma resposta. Você pode imaginar os discípulos sentados lá no barco com um pão entre 13 homens adultos? Um Jesus e 12 discípulos? Todos naquele barco sabiam onde estava aquele pão. Jesus estava ciente da tensão e usou um símbolo físico para ilustrar um problema espiritual. Então, eles o encarregou dizendo: cuidado, acautele-se com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Marcos 8, do 15 ao 16. Como eles passaram de um pedaço de pão a nenhum pão? Para onde foi o pão? Estava lá há um momento e de repente se foi. Se um deles tivesse comido o pão, certamente Pedro teria algo a dizer sobre isso. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que dizem entre si não terem pão? Você ainda não percebe nem entende? Seu coração ainda está endurecido? Tendo olhos, você não vê, e tendo ouvidos, não ouve, e você não se lembra. Marcos 8, do 17 ao 18. Jesus sabe sobre o pão. É como se eles não pudessem ver o pão escondido à vista de todos. Algo muito espiritual está acontecendo e está bloqueando a capacidade dos discípulos de ver e ouvir. Porque eles não podem ver o pão bem na frente deles? Para onde foi? Jesus avisa os discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes.
Marcos 8,15. Lembre-se dos fariseus e de como eles se tornaram espirituais, mas não conseguiam nem reconhecer a abundância diante de seus olhos. Jesus fazia milagres o tempo todo, mas os fariseus ainda não podiam ver. Era como se uma cegueira tivesse tomado conta de seus espíritos. Jesus avisa sobre essa cegueira. Ele até menciona Herodes também, a cegueira do fermento de Herodes. Tendo olhos, você não vê, tendo ouvidos, não ouve. Marcos 8,18. Herodes também queria ver um milagre feito por Jesus, mas Herodes era como os fariseus, ver Lucas 23,8. Como um coração ainda endurecido. Ele evitou qualquer transformação no estado de seu coração. Marcos 8,17. O aviso de cuidado com o fermento dos fariseus e Herodes ainda é tão importante para nós hoje. Esse tipo de pensamento escurece nossos olhos e ouvidos e nos impede de ver a abundância no mundo ao nosso redor. Assim como os discípulos, em vez de um pão, vemos falta. Em vez de uma abundância da multiplicação dos pães e peixes, não podemos ver completamente o que ele já fez por nós. Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de fragmentos você pegou? Eles disseram a ele, 12. Além disso, quando eu parti os 7 para os 4.000, quantas cestas grandes cheias de fragmento você pegou? E eles disseram, 7. Então ele disse a eles, como é que vocês não entendem? Marcos 8, de 19 ao 21. Jesus pede que façam uma auditoria do que está ao seu redor. Do que testemunharam com os olhos, da mesma forma. Você está ciente da abundância que está ao seu redor? É incrível para mim o quanto temos que não podemos ver. O segredo da abundância nos dá olhos para ver a generosidade de Deus na vida cotidiana. Isso nos ajuda a ver aquela obra de arte no chão pelo seu valor real. Isso nos ajuda a ver aquela pessoa à nossa frente no trem como um filho de Deus e não apenas mais um passageiro. Isso nos ajuda a ver a abundância que Deus está fornecendo para nós todos os dias e que pode passar desapercebida. O jejum se tornou uma maneira de entrar no segredo da abundância. Não estou jejuando para as coisas. Em vez disso, se faço rápido, é para obter clareza, para ver o que já me foi dado. É ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, junto com o coração para compreender. Fico pasmo com a pouca comida que tenho na despensa, mas assim que começo a jejuar, começo a ver a incrível refeição de 4 pratos esperando por mim no final. De repente, estou encontrando coisas na minha geladeira que eu não tinha ideia que estavam lá. O segredo da abundância assume o controle e recebo olhos para ver o que estava escondido à vista de todos. Subtítulo: Valor Real. O segredo da abundância nos dá a capacidade de ver o verdadeiro valor de algo. É essa percepção que vê que a carteira artesanal criada pelo vendedor ambulante no México vale mais do que a que está na caixa de vidro da rua da loja de departamentos de luxo mais próxima. Quando vemos o mundo através dessas lentes, podemos discernir a abundância. Eu acredito que Jesus andou no segredo da abundância. Ele foi capaz de identificar o valor verdadeiro quando a mulher deu uma oferta que estava muito abaixo do que todos os outros deram. Foi tão valioso para ela dar de sua falta, enquanto outros deram de seu excedente. Veja como ela responde a essa situação. Agora Jesus sentou-se em frente ao tesouro e viu como as pessoas colocavam dinheiro nele. E muitos que eram ricos colocavam muito. Então, uma viúva pobre veio e jogou 2 moedas, que formam um quadrante. Ele chamou então a si os discípulos e disse-lhes: em verdade eu vos digo que essa pobre viúva colocou mais do que todos aqueles que deram para o tesouro, porque todos eles deram de sua abundância, mas ela de sua pobreza. Colocou tudo o que tinha,
todo o seu sustento. Marcos 12, do 41 ao 44. Há uma história nas Escrituras sobre Jacó e sua luta para andar na bênção de seu sogro. Ele trabalhou tanto com a intenção de se casar com a filha do homem para quem trabalhava. Quando chegou ao fim dos 7 anos de trabalho, o sogro concordou em dar a mão da filha em casamento. O único problema é que, no final dos 7 anos, ele puxou o véu de volta da noite de núpcia e descobriu que seu sogro o enganou para que se casasse com a filha errada. Seus votos foram proferidos e agora ele era casado com a irmã. Mais determinado do que nunca, Jacó trabalhou por mais 7 anos para receber a bênção e se casar novamente, e desta vez acertar. Na saída de Jacó dos negócios da família do sogro, Jacó pede-lhe uma bênção. Deixe-me passar por todo o seu rebanho hoje, removendo dali todas as ovelhas malhadas e todas as marrons entre os cordeiros e as malhadas entre as cabras. Estes serão meus salários. Gênesis 30, 32. A cultura na época de Jacó considerava qualquer ovelha salpicada e manchada como ovelha rejeitada. Mesmo sendo ovelhas, por serem salpicadas e manchadas, eram menosprezadas pela cultura. Quando Jacó propôs remover as manchadas e as malhadas, seu sogro achou que era um bom negócio. Ele provavelmente estava pensando: ótimo, pegue-os, pois são ovelhas de classe baixa. O sogro concorda e Jacó parte em uma viagem de 3 dias com seu novo rebanho. Seu sogro estava prestes a descobrir que aquelas eram as ovelhas mais fortes. Aqui está um ótimo exemplo do segredo da abundância no trabalho. Embora todas na cultura não pudessem ver o valor das ovelhas pintadas, Deus deu a Jacó a visão de andar em abundância ao perceber o verdadeiro valor das ovelhas, que ninguém mais podia ver. Como isso aconteceu? Deus deu a Jacó um plano em um sonho, e aconteceu que, no momento em que os rebanhos conceberam, levantei os olhos e vi um sonho. E eis que os carneiros que saltavam sobre os rebanhos eram listrados e salpicados e malhados de cinza. Então o anjo do Senhor falou comigo em sonho, dizendo: Jacó. E eu disse: estou aqui. E ele disse: levantem os olhos agora e vejam. Todos os carneiros que saltam sobre os rebanhos são listrados, salpicados e malhados de cinza. Pois vi tudo o que Labão está fazendo por você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna e onde você fez um voto para mim. Agora, levante-se, saia desta terra e volte para a terra de sua família. Gênesis 31, do 10 ao 13. Vendo o que ninguém mais podia ver, Jacó criou um plano para ser abençoado com o que todos os outros naquela sociedade consideravam sem valor. Assim, o homem se tornou extremamente próspero e tinha grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Gênesis 30, 43. Subtítulo: Chaves para desbloquear este segredo. 1. Semeie onde você cresce. Como qualquer investidor, jardineiro ou mesmo agricultor, semeie onde você sabe que há crescimento máximo. Dê e será dado a você. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6:38. Libertar a abundância começa primeiro com uma vida generosa. No entanto, mesmo a generosidade é inteligente o suficiente para discernir o que é bom lugar para dar e o que não é. Imagine que Deus deu a você uma bananeira. Sua responsabilidade agora é usar o segredo da abundância e maximizar onde esta planta irá prosperar. Você já tentou plantar a bananeira no deserto? Acho que não. Você vai procurar as condições certas, o solo perfeito, a luz solar certa e a melhor quantidade de chuva para uma planta como essa. Da mesma forma,
Dedique seu tempo, energia e recursos a algo que você sabe que lhe dará um grande retorno sobre o investimento. Segredo 2. Subtítulo: Faça compras sábias. Ela considera um campo e o compra. De seus lucros, ela planta uma vinha. Provérbios 31:16. Preste atenção, pessoal, aonde e em que você gasta seus recursos. O segredo da abundância produz o fruto dos ativos, enquanto a destruição da pobreza carrega o peso da responsabilidade. Todo mundo vai gastar dinheiro, mas em que você está gastando o seu? Isso está trazendo mais liberdade para a sua vida ou mais aborrecimento? Faça a sua lição de casa e pesquise as melhores opções. Isso lhe dará a capacidade de descobrir o verdadeiro valor e crescer no segredo da abundância. Segredo 3. Subtítulo: Perceba o potencial. Ela percebe que sua mercadoria é boa e sua lâmpada não se apaga à noite. Provérbios 31:18. Se você não entende o valor de que você tem, outra pessoa fará essa determinação por você, e pode não ser abundância. Moisés tinha um velho cajado feito de madeira, e Deus disse a ele que era o suficiente para libertar seu povo da escravidão. Você pode perceber o valor do que está em sua posse? Peça a Deus que lhe dê olhos para ver o potencial das coisas que você recebeu. Amém.